noite a todos. Boa noite. Uma alegria estar aqui. Agradeço o convite da casa, por estar retornando mais uma vez. A gente sempre é muito bem recebido nessa casa de amor, uma casa que envolve tantas famílias, né? Onde a evangelização está tão presente. E isso é muito importante, né? Porque são eles os continuadores, os pequenos são os continuadores da Casa Espírita de amanhã. Então toda casa precisa ter uma evangelização. E é muito gostoso de vir aqui e encontrar as crianças aqui participando ativamente. Hoje, gente, eu trouxe para a nossa reflexão, mudei várias vezes o tema, né? Aí eu estou seguindo o que eu estou sentindo, né, de falar aqui hoje, que é pensar nos caminhos educativos que o Cristo proporciona a cada um de nós, né? Em especial, através da oportunidade reencarnatória, né, que todos temos. Todos nós estamos nos desenvolvendo aqui, nesse planeta, sob o manto protetor de Jesus, que é o orientador do planeta Terra. Ele acompanha o desenvolvimento de todos nós. E quando a gente pensa nesses caminhos de Jesus, né? Esse chiadinho tranquilo, é assim mesmo? Estão escutando ou eu estou no lugar errado? Eu acredito que passou, né? Vocês não estavam bem. Está tudo bem. Passou. Estava ouvindo um chiado. Quando a gente pensa nos caminhos de educação que o Cristo nos propõe, né? Que é essa volta à carne, volta ao recomeço, né? Refazer aquilo que ontem a gente abandonou, não fez direito, né? Essa é a lei de justiça, amor e caridade. E através da reencarnação, a gente precisa de novos recomeços. E para recomeçar, a gente precisa de alguém que nos acolha aqui, né? A gente precisa de uma família, de uma mãe que nos receba. E a gente está aí pertinho do Dia das Mães, então eu resolvi trazer uma reflexão um pouco sobre isso também, né? Lá no livro Os Mensageiros, o André Luiz fala assim, olha, a maternidade na Terra é sempre uma bênção de Deus, permitindo o reencontro de espíritos para reajustes necessários e progresso comum. Então, aqueles que ontem, né, nós deixamos, nós julgamos, como foi lido aqui no Evangelho, aqueles que nós temos, às vezes, inimizade, mas também volta para o nosso lar aqueles que nos sustentam moralmente, né? Aqueles que nos dão força, né? É um reencontro permitido por Deus. Sob a bênção de Deus, nós voltamos para esses reajustes e progresso. Todos nós, né? Há sempre uma reunião no plano espiritual, uma conversa com aqueles que vão receber os filhos de volta, né? Vão receber aqueles espíritos que ontem talvez participaram da nossa família, ou não, foram nossos inimigos, ou foram nossos amigos, mas sempre é uma permissão divina esse reencontro, né? Essa é uma regra quase que geral, né? Há também o retorno, muitas vezes, daqueles que às vezes não têm um vínculo, né? Quando que isso acontece? Lá no livro Memórias de um Suicida, como o suicídio, né, é uma saída de forma abrupta, violenta, traumática para o espírito, onde o perispírito fica
com traumas, muita dor, sofre por muito tempo, situações muito difíceis no plano espiritual, este, no retorno à carne, nem sempre ele pode voltar naquela mesma família que ontem ele deixou. Às vezes, é buscado outros corações, né? Então, lá no livro Memórias do Suicida tem a história de um casal que aceita receber no seu lar um desses espíritos que iria recompor o seu perispírito, que viria com grandes dificuldades no corpo físico devido aos atos cometidos, e esse casal recebia não porque tinha um vínculo com eles, mas porque era um casal que tinha grandes débitos, e que fazendo esse gesto de acolher aquele espírito, cuidar dele, reeducá-lo, ajudá-lo na sua recomposição, eles iriam avançar muito, né? Então tudo isso a gente encontra ali, né, por trás dessa bênção, né, da reencarnação. Olha só, a mãe é o mais sublime instrumento da vida para a reencarnação de espíritos, dos espíritos, funcionando como medianeira entre o plano espiritual e o plano físico. Está lá no livro Os Mensageiros de André Luiz. Gente, isso, para mim, ler isso aqui, estudar isso lá no André Luiz, foi algo assim que me deixou muito encantada. Porque às vezes a gente pensa que mediunidade, que médium, é só aquele que se reúne uma vez por semana aqui com o grupo espírita e que percebe um espírito que se aproxima, que tem clarividência, que ouve, né? Ou que traz uma psicografia. E o André Luiz coloca que a mãe é uma médium. Por quê? Porque aquele ser que voltou, em primeiro lugar, ele se aproximou da mãe, que aceitou receber aquele espírito, recebeu as vibrações daquele espírito, que às vezes estava com medo diante do programa que ele tinha aí para frente. Às vezes aquele espírito era um espírito que estava chegando com muita luz, mas também poderia ser alguém que tinha um programa muito difícil a ser enfrentado e que trazia o coração apertado diante das lutas que viriam. E a mãe é a primeira que sente, né, o impacto daquelas vibrações. E eu, que tive 4 filhos, as 4 reencarnações deles, eu não pude contribuir com nada disso, porque eu não sabia disso. E eu já era espírita, li as obras espíritas. Mas assim, a gente demora para ter um entendimento das coisas, demora, né? E aí a gente volta lá, olha, e vai ler isso aqui, que nós somos medianeiras. Muitas vezes numa reunião mediúnica, o médium, ele fica conversando com o espírito, né? Acalmando, emanando vibrações de amor. E a gente faz isso durante os 9 meses, ou deveria fazer. Quanto mais conscientes nós formos, né? Melhor para nós, porque a gente vai contribuir para o bem-estar, para o crescimento, para o desenvolvimento daquele ser que chega no nosso lar, né? Tomara que um dia, a gente quando vá para o ginecologista, né, e descubra que está grávida, que o ginecologista seja aquele que fale. Ali tem uma página no Evangelho que é colocada lá, Aliança da Religião com a Ciência. Quem sabe um dia a gente vai para o médico e o médico vai ser o primeiro a falar, olha, fica atento, é um espírito que volta para o seu lar. É alguém que tem uma história imensa, é alguém que pode estar com medos, é alguém que pode estar, né, cheio de alegria. Muitas coisas que você vai sentir nesse período podem ser dele, não sua, né? O André Luiz coloca que às vezes a mãe fica longe do pai, tem uma repulsa pelo esposo, porque o espírito tem um problema com o marido, né? E aí o bebê, né, a mãe, de repente o marido fala assim, nossa, mas a minha esposa mudou tanto nesse período,
de gravidez, por que será que isso aconteceu? E não tem nada a ver com a mãe em si, mas com aquele ser que chega, que sente as vibrações dele, né? E tantos processos que envolvem isso que a gente precisa saber para contribuir, para estar atento, para participar de forma efetiva, colaborando para aquele ser que chega, ser feliz, cumprir o seu projeto. E aí ele coloca assim, ó, esse está lá no entre a terra e o céu. A sementeira cresce, né, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. O seio maternal é, desse modo, um vaso anímico, de elevado poder magnético, um molde vivo, destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos para desenvolver sabedoria e amor. Esse vaso, Clarence é um ministro lá do nosso lar, atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole uma semente para dar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades de sentimento. Então, aquele espírito, né, que estava no plano espiritual, foi acolhido muitas vezes num pronto-socorro, né? Foi acolhido numa cidade espiritual, saiu do umbral, depois que fez lá uma análise de como tinha vivido, o que precisava melhorar, ele volta, né? Mas como é que ele vai se tornar matéria aqui? A gente precisa de um vaso, de uma possibilidade para isso. E é o útero materno que possibilita a materialização de cada um de nós. Essa é a via que todos nós chegamos aqui. É a via sagrada, né? Que a gente tanto lembra aí nesses dias, né? No Dia das Mães, né? Aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 890, ó, será uma virtude o amor materno? Ou um sentimento instintivo, comum a homens e a animais? A gente sempre, quando fala de amor, né, com raras exceções, porque existem também, né, às vezes a gente, o reencontro desses espíritos é difícil, às vezes nem sempre é com tanto amor, né, mas a gente sempre, sim, a grande maioria, vamos pensar assim, pensa na mãe, né? Pensa na dedicação daquela que te trouxe. A gente tem experiências muito felizes, grande número de espíritos, mas há também aqueles que não têm, isso não é uma regra geral, né? Nem todo mundo é feliz, né, cumprindo essa missão, mas muitos de nós somos. Então os espíritos dizem assim, ó, uma e outra coisa, será que só a mãe que ama? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. A gente vê os animaizinhos também cuidando dos seus filhotes, não é? A gente vê os bichinhos sendo cuidados pelos, né? As mamães dos animais também cuidam, né? Mas ele fala que isso é um instinto de conservação. No homem, entretanto, ó, persiste pela vida inteira e comporta-se como um devotamento e abnegação, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até além túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Eu trabalho no centro de socioeducação, com adolescentes que estão presos, privados de liberdade. E quem que está naquela fila sempre das visitas, que não desiste? Se você for nas cadeias públicas, você vai encontrar mesmo quadro. Sempre é de mulheres, mães,
Chico Xavier, que visitava penitenciárias, e uma vez perguntaram para ele assim: Chico, o que você encontra aqui dentro das penitenciárias? Ele ia quase que semanalmente visitar as penitenciárias. Ele falava: eu encontro muitas mães orando pelos seus filhos. Então, a gente vê que esse amor, né, numa reunião mediúnica, né, essa mãe que eu falei que é uma médium que trouxe esse espírito aqui, muitas vezes é ela que vai receber também o filho no desencarne, né? Às vezes até esse filho passa períodos longos em situações de culpa, em situações difíceis no plano espiritual, e os espíritos vão procurar alguém, um coração que possa amar, que possa mexer, e vai lá e encontra uma mãezinha, né? Que às vezes espera anos, até séculos, que aquele espírito se modifique, se retorne, sem existir. Então, é um amor, né, que vai longe. E a gente vê que esse, mesmo quando a gente não dá conta, né, eu lembrei esses dias de uma história. Eu sou lá da Casa do Caminho, Londrina, e a Casa do Caminho nasceu de situação de acolher a criança que estava desabrigada em Londrina. E lá na década de 80, ela é de 87, a casa, a gente tinha assim, aquela situação, não tinha nem o ECA ainda, né? Então muitas crianças em situação de rua na cidade. E aí a polícia achava uma criança ali desamparada, ela pegava aquela criança e levava para uma instituição. Assim a gente tinha muitos lares com 100 crianças, 180 crianças, porque às vezes a família não tinha condições, até levava para o juizado, né? A gente não tinha nem um programa social como a gente tem hoje, nada disso. A gente evoluiu muito nessa área. E levava, né? E deixava na instituição. E aí, recentemente, agora, e a gente, nesse período, eu estou lá desde a fundação da casa, a gente ia nos finais de semana, a gente brincava com as crianças, os nossos filhos conviviam com as crianças que estavam lá, fizeram amizade. Hoje são homens adultos, muitos casados, estão com neto já, né? Já está fazendo 40 anos a casa. E aí a minha filha pegou uma carona de aplicativo do BlaBlaCar, voltando de Curitiba, e olha só, e conversando com o moço que era do aplicativo, eles começaram a falar sobre isso, sobre a infância. Ela falou da Casa do Caminho, que é a instituição que eu sou vinculada, e contou isso para ele, que ela tem muitos amigos que passaram por lá por situação de abrigo, né, que hoje são amigos dela e etc. Aí o moço parou o carro, começou a chorar e falou assim: posso te dar um abraço? Falou, essa casa. Aí ela não entendeu nada, ele falou assim: sabe o que é? Que a minha irmã foi abrigada lá na Casa do Caminho. Olha que coincidência. E a minha mãe, quando minha mãe carregou no seu coração uma grande dor, por ela ter tido que deixar uma criança ficar na situação de abrigo. A minha irmã, que foi a escolhida. Minha mãe não tinha nenhuma condição material para ficar com todos nós. Então, escolheu um daqueles que ia lá para dar um alívio, que foi a minha irmã. E a minha mãe nunca acreditou. Ele falou que a irmã, depois que saiu, né, do abrigo e tal, falou para a mãe, tranquilizou a mãe, falou: mãe, eu passei pela experiência, mas sobrevivi, estou bem, está tudo certo comigo. E a mãe nunca acreditou. A mãe sempre ficou com o coração apertado, achando que a filha tinha sofrido horrores, com peso de consciência. E ele falou assim: a minha irmã desencarnou de câncer há pouco tempo, e eu vou chegar em casa e vou contar para a mãe para ela ficar em paz. Ela não precisa ficar carregando isso, achando que ela foi negligente, que ela deixou um filho lá no abrigo. Eu vejo só, né? Como é que o coração da mãe, né, fica naquele aperto, naquela ligação com o filho, mesmo colocou lá numa casa abrigo, mas ela está lá, ó, né? Passado tantos anos, ela ainda está no
Então, é um sentimento que vai muito além, né? E o André Luiz fala, olha, a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é a escola divina. E o amor por intermédio das atividades intercessórias. Lembra que o Chico falava? Que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Colocava isso, Chico Xavier. A prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. Aqui ele está falando da prece intercessória. Reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendidos. As mães pedindo a oportunidade. Muitas vezes o filho foi até ingrato, foram situações difíceis e a mãe está lá e fala assim, não, eu quero nascer de novo sendo tua mãe. Quero receber você de novo na minha casa, quero fazer de novo, educar de novo, reconduzir. E a gente não pode lembrar, deixar de falar, né, nessa noite, de Maria, a mãezinha de Jesus. Porque eu acho que ela inspira todas nós. Somos mães. E todas as mães e também os filhos, né? Pede para a mãe que o filho atende, né? Tem aquele ditado, né? E quando a gente pensa no amor de Maria, né? Esse amor tão sublime, toca profundamente a nossa alma, né? A gente sabe, nos evangelhos, fala pouco da história de Maria, né? Mas nos evangelhos canônicos e também no Alcorão Maria é citada inúmeras vezes. Jesus também é citado no Alcorão. A gente pensar porque é muçulmano não reconhece Jesus. Não, Jesus é citado no Alcorão como um profeta. E Maria lá no Alcorão é tida como a mulher perfeita que Deus enviou à terra. E consta nos livros canônicos que falam da infância de Maria, que Maria teria ficado órfã, né, cedo e se desenvolvido no templo. E aí chegou um momento onde ela já estava para menstruar, ficando mocinha, e não podia mais ficar lá naquelas tarefas, porque para os judeus, quando uma mulher estava nos dias de menstruação, ela ficaria impura. Então Maria não podia mais ficar ali fazendo aquelas pequenas tarefas no templo. Então eles tinham que arrumar um casamento para Maria, né? Foi quando daí, entre muitos que frequentavam o templo, foi escolhido José, que era viúvo, muito mais velho que ela, né? Mas que teve a missão, né, de cuidar de Maria e de amparar Maria e Jesus nessa missão de receber, né, esse Filho de Deus que trouxe a boa nova para todos nós. E consta, né, que eu acho assim maravilhoso para a gente pensar, né, em Maria, por exemplo, nas bodas de Caná, quando o vinho acaba, Maria chega para Jesus naquela intimidade do coração e fala, né, filho, vai ser péssimo para esse casamento esse vinho ter acabado, porque seria um sinal de que a vida matrimonial iria ser muito difícil. A festa tinha que transcorrer numa beleza, e o vinho estava acabando. Aí ela diz, né? Ele fala, não, mas não é a minha hora. Mas como a mãe pediu, né? Ele atende. E ela fala, né? Faça tudo o que ele disser. Essa é uma frase que deve acompanhar o nosso coração, né? A nossa vida. Fazer tudo o que Jesus disse. Que Ele nos trouxe o caminho para a nossa evolução. Faça tudo o que Ele disser. É um significado muito profundo, que vai além daquele vinho que foi feito ali na hora.
mas é um significado para a nossa vida. E quando a gente vai pensando, né, que no dia da crucificação de Jesus, quando chegam para avisar que Jesus estava preso, Maria corre para o local onde ele estava sendo interrogado e ela passa a noite tentando ver o filho. Essa noite ali do lado de fora. Está lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier. Que Maria, de coração apertado, fica ali querendo perceber, querendo fazer algo. E ela fica ali, ela e João. Os discípulos, aqueles todos que foram curados por Jesus, aquelas multidões que acompanhavam Cristo, os discípulos amedrontados. Não tiveram coragem, com medo das represálias. E ela passa a noite ali. Ela e João. Acompanha todo o martírio de Jesus. Todo o martírio. E lá no Evangelho de Mateus fala que estava Maria e mais 3 mulheres. No outro evangelho fala que tinham várias mulheres seguidoras do Cristo nessa hora. Mas e os homens? Os homens com medo. As mulheres estavam lá em gratidão ao Cristo, porque ele tinha curado seus filhos, tinha tirado endemoniados, tinha restaurado a visão, tinha curado de lepra, tinha aliviado de dores, tinha restaurado. Maria Madalena é uma das que estava lá com Maria. Maria Madalena tinha obsessões, estava lá firme. E a hora que Jesus vira e fala, né, para João: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Oferecendo Maria para a humanidade, para todos nós. Que a gente buscasse nesse espírito que também acolheu Jesus, que esteve com ele o tempo todo, né? Que a gente também soubesse elevar o nosso pensamento a esse espírito na hora das nossas dores. Especialmente nós que somos mulheres e mães. E consta que depois daquele momento, né, foram as mulheres que embalsamaram aquele corpo, limparam aquelas chagas, e Jesus aparece para mais uma mulher, para as mulheres que foram lá na beira do túmulo, no domingo, e aparece para Maria de Magdala. Maria de Magdala teve uma vida tão infeliz, volta lá para aquela casa onde eles estavam reunidos e fala: o Senhor apareceu, ele voltou, o Mestre está conosco. Os homens, com seus preconceitos, mas ele vai aparecer para você, uma mulher de uma vida, com aquele julgamento que a gente leu aqui. Quando a pessoa cai, é difícil levantar. O retrato dela ficou ali, né? Ficava na cabeça daqueles discípulos. Por mais esforço que essa mulher fazia para mostrar que era outra, estava renovada. Mas Maria, mais uma vez, levanta-se, vai ao encontro de Maria de Magdala, abraça e fala: filha, eu acredito. Eu sei que ele voltou. Eu acredito no que você disse. E abraça Maria de Magdala.
mostrando que a fé precisa estar conosco o tempo todo, pujante. E essa mesma Maria, mãe de Jesus, né? Lá em Éfeso, onde ela passa os seus últimos dias, já velhinha, ela passa o tempo todo numa casinha em Éfeso, aconselhando a todos que a buscavam, todos que estavam em dores, todos que precisavam de um conselho. Maria ali aconselhava as pessoas. E num certo dia, chega um ilustre desconhecido. E quem era aquele ilustre desconhecido? Era Jesus, que vinha buscá-la. Ela entra em coma, está lá no livro Boa Nova, e desencarna. No seu desencarne, recebida pelo Espírito Gabriel, o mesmo que anunciou que ela seria a mãe de Jesus, ele diz: estou incumbido, né, de levá-la, né, para, né, os mundos celestiais. Aí e o Cristo me pediu para satisfazer as suas vontades. Ela fala: eu gostaria de visitar todos os recantos onde meu filho falou, por onde andou. E ela começa a visitar espiritualmente as regiões ali da Palestina. E de repente ela escuta um choro. Era o choro dos cristãos que estavam presos, esperando para ir ao circo. Os primeiros cristãos que estavam sendo mortos pelos romanos, os mártires. E ela escuta aquele choro que vai até aqueles que estavam ali em dor, começa a consolar uma jovem e fala para a moça: canta, minha filha, canta, inspira a moça a cantar. E lá na história consta que todos eles entraram no circo cantando. No plano espiritual, Maria é a diretora do Hospital Maria de Nazaré. Faz um trabalho imenso com os suicidas. Acolhe aqueles que estão em dor, em maior sofrimento. E para a gente terminar, estamos aqui no nosso horário final, dessa mãe intercessora, tem uma das histórias desse livro que eu acho fantástico, né? Que é de um espírito suicida que está lá, que foi recolhido das trevas, de lugares difíceis, começou um tratamento lá no hospital. E aí, quando ele estava começando a se reabilitar, ele fica um rebelde, acha que já está bom e fala: quero voltar lá na terra e quero ver os meus filhos, né? Começou a se conscientizar do que tinha feito, falava: quero voltar, quero ver como é que estão meus filhos. Aqueles que cuidavam dele falaram para ele: não é a hora, você não está bom ainda. Se você for, você pode perder todo o tratamento que foi feito até agora. Tem que começar do zero. E ele: não, vou, quero ir, estou bom. Eles não impediram. Chegou aqui, foi visitar os filhos. O filho estava preso. Tinha ido, começou a roubar. E ele tinha desencarnado por causa de dívidas. Ele tinha muitas posses. Quando ele enfrentou dívidas financeiras, ele não suportou, resolveu que deveria pôr fim à vida. A família ficou totalmente desestruturada sem a presença dele, para lutar, para estar aqui junto com a família. Aí esse filho tinha ido cometer crime, estava lá preso. A moça estava sendo prostituída pela mãe, pela própria mãe, porque a mãe tinha se acostumado com toda a regalia que esse marido proporcionava, e não tendo mais o marido, ela resolveu que a filha deveria ser
esse homem ficou louco. Esse espírito volta para o plano espiritual totalmente desestruturado. E aí lá, enlouquecido por causa das notícias que ele viu, o que tinha acontecido com a família dele a partir do desencarne de um suicídio, ele resolve, alguém chega para ele e fala assim: para você se aliviar só tem uma saída, você tem que começar a rezar. Pede para Maria de Nazaré interceder por você. Então na história conta que ele começou todos os dias a rezar e pedir para Maria de Nazaré, principalmente no entardecer, está lá no livro. Começou a pedir para Maria. E um dia, lá no livro Memórias do Suicida, consta, chegou uma missiva de Maria de Nazaré para ele, falando: irei socorrer os seus filhos, mesmo sem ele ter tantos merecimentos. Aí a moça passa mal lá no meio do lugar onde havia prostituição, é levada para um hospital. Todo mundo ficou com medo que ela pudesse estar com uma doença contagiosa. E lá as irmãs de caridade falam para ela: você não quer ir embora para o Brasil, trabalhar como enfermeira conosco? A moça é retirada da prostituição e vem para o Brasil no trabalho. O moço, a saída que Maria de Nazaré deu, Portugal, que tinha várias colônias, né, na época da história, dava bônus para aqueles que quisessem ir para a colônia, desenvolver um trabalho. E aí falaram para ele: você não quer ir para Angola ou Moçambique, eu não me lembro qual que era o lugar. Aí lá você vai ser um homem livre, mas nunca mais pode voltar para Portugal, mas lá você vai recomeçar a sua vida. E aí ele vai para uma colônia portuguesa. Então veja, né, o quanto que essa mãe intercessora pode fazer por nós, né? Que a gente possa lembrar, né, esse mês de maio, a gente fala tanto de Maria, tem o Dia das Mães, mas que a gente possa lembrar de Maria, né? Lembrar de Jesus, lembrar que a gente tem que pedir a intercessão dela para a nossa vida, todos os dias, se possível, né? E nós que somos mães, que temos essa tarefa, né? Mais ainda, né? Se aproximar desse coração de mãe que entende a outra mão. É isso, gente. Obrigada. Vou convidar vocês agora para uma prece. Querida mãezinha, querido Jesus, aqui estamos nesta casa de amor, Senhor. Que nós possamos sair desta casa repletos das vibrações que nós recebemos aqui. Falar do seu amor, da sua dedicação, do seu coração amoroso e bom, e desses exemplos que devem iluminar as nossas consciências, a fim de que nós procuremos todos os dias o bem viver. Ampara-nos, acolhe-nos, coberta-nos com o manto do vosso amor. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite de luz. Que a tua paz seja nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.